O entusiasmo é fundamental à vida. É como o sol que a tudo fecunda. Sem ele descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula o esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a evolução. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, da felicidade, da alegria. O comportamento correto será sempre do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-as nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável que alguém em triunfo, após testemunhos rudes, iluminando outras vidas como o sol do seu contentamento. Sê tu um desses mensageiros da felicidade, em razão do teu entusiasmo. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, preocupamo-nos nós em nos apresentar diante de Ti de uma forma diferente daquilo que somos. Mas resulta que Tu nos conheces na profundidade da alma. Então, não somos aquilo que queremos ser, mas Tu compreendes as nossas tentativas e aceitas os nossos fracassos. Como espíritas que somos, os convites foram muitos ao longo de tantos séculos e tivestes a paciência de nos conduzir ao Teu redil. Portanto, nesta noite, apacenta-nos e conduze-nos com segurança, dando-nos a paz e a esperança dos dias melhores. Tu és a luz do mundo e nos trouxestes o Consolador, e Ele é o porto seguro que iremos seguir. Sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos
que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros veículos que se nos associam, nossos votos de muita paz. Meditava em torno de uma ocorrência atual que nos leva a ocorrências do passado, aos dias de Jesus. Em uma bela anotação, o historiador apresentou que o mundo moral, social, como físico, pode ser comparado a uma montanha. A montanha de união com Deus. Mas, ao lado da montanha, está o vale das paixões humanas. Digamos isso numa linguagem poética, o planalto e a planície. Jesus desceu do planalto e que vivia em comunhão com o Altíssimo e veio ter conosco na planície das nossas necessidades. E nessa reflexão que tive a ocasião de fazer, lembrei-me de que naquele momento ele estava em uma bela montanha. Passaria a história. Era um monte como outro monte qualquer, o Monte Tabor, perdido na paisagem imensa e desértica. Do alto se podia perceber a grandeza que a realidade divina colocara no deserto de um lado até as terras de Esdraelon e do outro lado o rio sinuoso, gentio, o Jordão, que eram as graças divinas ou a presença do próprio Yahvé para abençoar o seu povo na suave região da Galileia. O Planalto ofereceu a Jesus a oportunidade da reflexão, da viagem interior, da busca desse Deus que jaz na intimidade dos nossos corações. Mas para ir ao Planalto, ele levou os discípulos amados. O Evangelho é um poema de fraternidade, porque solidão é terapia para a ascensão divina. Depois de realizar a jornada pela planície, onde estão as marcas profundas da perdição, as enfermidades destrutivas, é necessário retroceder ao mundo interior para poder avaliar e subir a montanha da libertação. Ele havia procurado estar na montanha para meditar e levou com a sua ternura os discípulos amados, Pedro, Tiago e João. Eram 4 homens no deserto das alturas. Mas no dia seguinte, após a noite em que ele buscara o repouso, quando a madrugada irrompe e o sol atrevidamente expulsa as nuvens carregadas do horizonte, ele convida os amigos a orar. Era o momento de comungar com Deus. E diante dos seus olhos, ele ascende, violentando a lei da gravidade. E o seu corpo parece incendiado por uma estranha luz. Os seus olhos são 2 estrelas, as vestes incendiadas da tonalidade vibrante do amanhecer resplandecem nas alturas. E quando os amigos, deslumbrados, acompanham a cena inesperada, percebe que os seus lábios se movimentam e, olhando na direção dos seus olhos, eles captam 2 figuras igualmente gloriosas, mas não idênticas à sua grandeza. Eram Moisés, o legislador, e Elias, o profeta, aquele que havia anunciado o reino de Deus, que havia informado da chegada à terra
do Messias, e os dois pareciam render-lhe culto naquela cena incomparável do Planalto. Ela duraria talvez alguns segundos. O esplendor devora a pequenez das nossas sombras e logo esmaece e ele volta à chamada realidade objetiva. E dizendo aos discípulos, boquiabertos, fascinados, que não entenderam a transfiguração. Esse fenômeno mediúnico que Allan Kardec estudou majestosamente na obra básica, o Livro dos Médiuns. Ele tem o esplendor dos astros celestiais. A serenidade da face comove os companheiros que estão em lágrimas. E ele então narra que Moisés vinha dar-lhe aquele resultado do seu trabalho, a lei vigorosa, aquele decálogo que talvez fosse a mais notável lei de então. Porque nos recuados do tempo, o ser humano teve necessidade de legislar, a princípio, na formação dos hábitos culturais, do movimento da família ou do clã. E nós vemos a imensa obra onde estão as primeiras leis, 615 evocações primárias e recuadas. Depois, a lei de tal e qual. E Moisés, com as 10 linhas da trajetória perfeita das necessidades humanas. E ele agora vinha coroar todas aquelas leis que tinham algo do instinto com a proposta do amor. Ele vinha coroar as leis através da misericórdia, da ternura, como um campo que produz espinhos, mas também se abre em pétalas de rosas, semelhante a um chavascal, em que a potridão, em que o terreno fétido sorri muitas vezes lírios alvinitentes e perfumados. E esse lírio era ele, vinha representar o amor. E os discípulos fascinados, através de Pedro, disseram, ó Senhor, aqui fiquemos, construamos 4 cabanas, uma para cada um de nós, e mergulhemos na meditação profunda do encontro com o Pai. A necessidade imensa de infinito, e o infinito só é percebido no Planalto. Ele sorriu para Pedro, e havia uma nota de melancolia naquele sorriso especial. Não, Pedro, não por enquanto. É necessário descer, ir à planície onde estão os homens e as suas misérias. O rio caudaloso espraia-se, planície afora, mas a sua nascente é sempre na frincha da rocha, da montanha, do Planalto. A natureza introduz nas árvores as suas raízes na intimidade do lodo, para que as folhas possam farfalhar nos ventos brandos das alturas. A planície é a base. O Planalto é a conquista. E então é necessário descer aos homens. E pronunciou a palavra com uma certa melancolia, porque os homens e as mulheres de então, de certo modo, eram iguais. As mulheres e os homens dos nossos dias, guardadas as distâncias históricas e culturais. E era necessário descer. A luz desce do alto. A alegria parte do alto do nosso cérebro. E é exatamente no cérebro que comanda a vida, que leva o indivíduo às alturas do êxtase e depois o atira no imenso albergue da melancolia. E desceram.
Lá embaixo estava a planície do Esdrelon, onde as multidões se avolumavam, onde as aldeias passavam necessidades, ou nas suas áreas o trigo verdejava e as flores miúdas aplaudiam a primavera em festa. E desceram do Tabor e foram na direção da multidão. Jesus era o ser que nunca evitava a multidão. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quando ele terminou a descida e observou a multidão, a confusão estabelecida na massa, as discussões, as brigas, as mesquinharias, as necessidades imediatas, o ego lutando contra a persona, o que eu estou, aquilo que eu desejo, os interesses mórbidos, o jogo das paixões. Ele olhou a multidão, albergou no seu seio as dores do mundo. E um homem acercou-se-lhe, aflito: Senhor, todos que aqui estamos, vimos para que tu nos possas atender em nossas necessidades. Vê, ali está meu filho. Era um rapazito que neste momento entrava numa convulsão cataléptica, mas numa manifestação epiléptica. Ele retorcia, debatia-se, tombara no chão, espumava os lábios arroxeados. E naquela espuma alva havia gotas do sangue, o atritar dos dentes na língua, dos lábios. E ele era tomado pela volúpia da crise epiléptica. Meu filho, diz o pai, é dominado por espíritos imundos e ninguém o pode curar. A mim me parece um momento glorioso da Boa Nova. Ele sabia que o filho tinha um espírito imundo, mas ninguém pudera curar, nem os teus discípulos. Então eu te venho pedir, apiada-te do meu filho. Jesus aproximou-se do rapaz, atirado ao solo, o grupo em volta, dominado pela surpresa, e ele agitado. Jesus vai além do mundo físico, além da aparência daquela cena penetrante. Quantas vezes encontraremos esta epilepsia na paixão ultriz, no êxtase de um gozo momentâneo e de alto custo, o custo da nossa alma, ou então nas disputas dos cargos ao invés dos encargos, na conquista do poder tão ilusório como a neblina que o sol dilui. Então, Jesus olha para o homem que tinha fé e vai até o rapaz que está estetorando. Olha-o e vai além da realidade corporal e diz com energia: Espírito imundo, ipsis verbis, eu te expulso em nome do meu Pai. O jovem sacode-se mais. O transe é mais profundo. A cabeça agita-se. Alguém abaixa-se para segurá-la, evitando que, batendo na pedra do chão, pudesse ter um término mais grave. E logo depois, os músculos afrouxam. O fácies modifica-se. Aquela palidez borrada do sangue embaixo dos olhos. Os lábios entreabertos. A pausa respiratória e a sudorese abundante. O jovem abre os olhos. Estão nublados. E o pai, agora enternecido, abaixa-se. Abraça o filho, que põe a cabeça dorida e cansada nos ombros paternais. Bem poucos de nós, alguma vez, não deixamos de colocar em nosso pai a cabeça cansada,
a pedir-lhe o apoio másculo, a força da paternidade em nossa fraqueza, em nossa dor. E o Pai agora chora e agradece a Jesus. Mas ele não veio receber flores, senão retirar das flores os espinhos. E afastou-se para atender um outro miserável que estrugia, que se desesperava, alucinado. E os discípulos agora, embriagados de surpresa, acercam-se-lhe. E um deles pergunta: Senhor, por que tu conseguiste e nós não? Nós pedimos que ele se afastasse. Nós evocamos o Pai. Nós impusemos, mas ele não nos deu importância. Jesus examina a nossa miséria interior. Ele era a luz. E ali estava diante da densa treva da ignorância. E responde suavemente. É uma página de desobsessão espírita. Olha e diz: não conseguistes, porque para este espírito são necessários jejum e oração. Mais tarde, as religiões embriagadas de formas e de fórmulas transformam o jejum em abstinência alimentar, a oração em relatórios de palavras, em terços, rosários, veículos em que se contam as vezes em que se pronunciou o nome de Deus, mas apenas se pronunciou. Ele se referia ao jejum moral. Era necessário ter essa força magnética, a autoridade, que a fé e a pureza dão a qualquer um de nós. E que a doutrina espírita nos ensina quando somos espíritas de verdade. É necessário, pois, jejuar, evitar aquilo que é conspícuo e muitas vezes nos leva a estados deploráveis de sofrimento. E orar. Orar é arar. Orar é deixar que o trabalho do bem, em nome de Deus, tome conta do nosso pensamento. Que as palavras adornam de nossas necessidades. Os religiosos do futuro irão criar fórmulas, irão criar exorcismos, mas não têm a força moral do jejum para serem superior àqueles que nos aturdem e, evocando o nome de Deus com autoridade, expulsá-los do nosso caminho. Foi assim que o ministério de socorro aos obsidiados sai deste homem luz para a terra em sombras. Ele agora sai de Esdrelon, da planície das paixões, para invadir as baixas terras de Cafarnaum, de Magdala, diante do imenso mar e cantar as glórias do Reino de Deus. Façamos uma pequena pausa de reflexão. A notícia da esperança nestes tumultuosos dias da humanidade. Estimados irmãos do planeta Terra, a Mansão do Caminho está lançando o Espiritismo Play. Convidando a cada um de nós a estudar um pouco mais o Espiritismo,
a partir das colaborações inesquecíveis do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Todo esse trabalho magnífico, além de difundir o pensamento espírita, vai nos possibilitar colaborar com essa obra magistral que é A Mansão do Caminho. Ainda hoje, podemos repetir a lição daquela planície neste momento de obsessões coletivas, em que perdemos o equilíbrio ante as forças ultrisas que galvanizam a sociedade contemporânea. Conseguimos ir à Lua. Estamos viajando na direção de Marte, mas muito dificilmente conseguimos ir a nosso irmão encarnado, dentro de casa, e falar suavemente de fraternidade. Estamos saturados uns dos outros. Estamos cansados de tanto sofrimento. Estamos dominados pelo tédio das horas longas desta quarentena e gostamos de burlar a necessidade da lei na planície, querendo atingir o planalto do bem-estar, sem a menor condição de galgar a montanha. Sempre comparo esta maravilhosa página do Evangelho, a transfiguração no Monte Tabor, as necessidades imensas de nós, criaturas que bebemos nas palavras de Jesus, a diretriz de segurança para uma existência feliz. E eu também recordo de como a morte se nos apresenta trágica, quanto nos parece difícil compreendê-la na sua missão estrutural de fazer que evoluamos lentamente através das indispensáveis experiências reencarnatórias. Graças a essas experiências reencarnatórias, acumulamos valores que superam as paixões comuns na planície e alcançamos as altitudes do pensamento cósmico, da palavra do Pai, através de Jesus. Eu me recordo que não faz muito tempo tive a ocasião de ouvir dos lábios de uma senhora na cidade de Los Angeles a sua própria história a respeito do Evangelho de Jesus. Ela era mãe e seu filhinho estava muito doente. Ele encontrava internado no Hospital Geral para fazer hemodiálise, o que vinha acontecendo, porém, piorada de tal forma que a hemodiálise estava sendo em cada 36 horas, ou quase que permanente. Ele contava 10 anos. E naquela manhã, uma manhã especial, ela estava contemplando o filho que dormia, aquele sono do cansaço, da terapêutica demorada, meditando no que o médico lhe acabara de dizer. Ele está morrendo, senhora. Não damos mais 48 horas. E ela de pé ficou olhando o seu anjo crucificado e as lágrimas escorriam-lhe dos olhos. Nesse momento, ele a despertou e olhando-a perguntou: está chorando, mamãe? Ela disse: estou, meu filho. É que estou proibida de abraçar você para não o contaminar. Veja que nós ambos estamos de máscara. Você está precisando de muito cuidado. Estou chorando só de saudades. Mas não era. Ela perguntou: meu filhinho, como você está?
E ele respondeu na linguagem infantil: ah, mamãe, eu sei que vou morrer, mas eu tenho tanta pena de morrer, porque eu desejava tanto ser bombeiro, bombeiro voluntário, uma das grandes especialidades do coração do mundo, o bombeiro voluntário. E agora, doente, eu vou morrer. Ela sentiu uma pontada no coração e disse: ó, Bill, você vai ser bombeiro voluntário, como não? Tranquilize, repouse. E quando ele mudou de posição na cama, ela saiu desesperada. E ali no telefone público, ela colocou a moeda e desejou falar. Quando foi atendido do outro lado, ela disse: eu desejo falar com o chefe de bombeiros de Los Angeles. E a voz disse: está falando com ele, senhora. Eu queria lhe pedir um favor. Será que o senhor poderia me fazer um favor? Senhora, eu posso fazer muito mais. É que meu filho está morrendo. E o sonho dele era ser bombeiro. O senhor poderia mandar aqui um bombeiro uniformizado para falar com meu filhinho? Antes de morrer, houve um silêncio. E a voz disse: tranquila e nobre senhora, eu posso fazer muito mais. Dentro de 1 hora, eu estarei aí no hospital. Por favor, comunique ao serviço social que eu vou chegar aí com um carro, a sirene aberta, uma escada especial, e vou jogá-la na janela da UTI. Desejo que coloquem alguma coisa para eu saber qual é aquela que corresponde ao seu filhinho. Eu posso fazer muito mais. Portanto, que ninguém no hospital se assuste por estarmos com as sirenes abertas. Que o serviço social explique o que vai acontecer. Mas eu posso fazer muito mais. Ela deixou o telefone, correu à secretaria, anunciou, e o serviço interno de alto-falantes começou a explicar que estava tudo bem, mas que os bombeiros de Los Angeles viriam em um carro para visitar um paciente. E aí, esse paciente estava esperando, e eles vinham com as sirenes abertas. Daí a pouco, um som estridente entra no pátio interno do hospital, e uma escada mais giros sobe no ar, flutua e bate numa janela que está aberta de propósito. E ela desperta o filho: Bill, meu filho. Ele com os olhos lentos: olha o que está chegando. Mamãe, a escada de bombeiros. E então ela viu à frente um bombeiro uniformizado, com o capacete, com a machadeta, com o lenço, e um grupo de bombeiros atrás. Ele saltou e perguntou: onde é que está o bombeiro Bill? Bill ficou chorando e disse: sou eu sou o bombeiro Bill. Muito bem, eu sou o chefe do corpo de bombeiros. Eu soube que o senhor queria ser bombeiro. Eu estou morrendo. Nada de estar morrendo. Eu sou o seu chefe. Pois muito bem, na próxima quarta-feira eu estarei entregando o certificado de bombeiros aos mais recentes, entre os quais o senhor. Compareça lá na corporação que eu vou mandar preparar o uniforme e tudo de que necessita para receber o seu certificado de bombeiro. Um bombeiro avançou, tomou as medidas do corpinho dele, ele sorria, encantado, as lágrimas pareciam uma chuva de ternura e ria ao mesmo tempo. Então o chefe pediu ao corneteiro para dar o sinal de retirada. E os 12 bombeiros pela mesma escada, magidos, fantástica, que chegava a 5 andares do edifício, desceram. E ele ficou: mamãe, eu vou ser bombeiro, mamãe. E ela sorria, mas o médico lhe havia dado apenas 24 horas. E a quarta-feira estava distante 6 dias. E ela, mas não demonstrou: meu filho. E ele não morreu no dia seguinte.
nem logo depois. E chegou a quarta-feira, uma ambulância especial, cedida pelo hospital, foi levando Bio, o seu médico, a aparelhagem de hemodiálise, uma enfermeira e a sua mãezinha. Quando chegou ao posto, lá, ao corpo de bombeiros, Bio recebeu o uniforme. Ali mesmo na ambulância, vestiram-no. Colocaram aquele cinto pardo de 3 dedos de largura, o capacete e a machadeta. Ele não podia acreditar. Então, o chefe dos bombeiros veio até a porta, o médico e a enfermeira desceram Bio, ele foi para as mãos do chefe, e o chefe disse, vamos entrar no carro, porque neste momento em Los Angeles está havendo um incêndio, e o bombeiro Bio vai nos ajudar. Ele não podia acreditar. E sai a ambulância, e agora o carro de bombeiro na direção do terrível incêndio. Bem, não era propriamente um incêndio, era um fogaréu que o chefe de bombeiros mandou preparar. E logo abriram os lugares em que estavam as imensas borrachas, aqueles canos, e deram para ele uma daquelas maravilhosas mangueiras. Ele tocou a mão e ele viu a água escorrer e apagou o incêndio. E o chefe disse, bombeiro Bio, o senhor se portou muito bem. Eu vou anotar na sua caderneta. Voltaram. Bio estava entusiasmado. E então foi transferido para a outra ambulância, voltou ao hospital e não morreu. De vez em quando olhava o uniforme que foi colocado no cabide, de forma que ele pudesse ver aquele chapéu especial. A machadeta que tinha amarrado no cabo o lenço de uma garota, assim, uma das jovens apaixonadas pelos bombeiros. E no domingo, ele não morreu. Mas na segunda-feira, os rins não funcionavam de forma nenhuma. O coração estava irregular. E a mãezinha dele correu ao telefone. Eu quero falar com o chefe do Corpo de Bombeiros. Sou eu, senhora. Meu filhinho está morrendo. Eu queria pedir, o senhor poderia mandar um bombeiro para que ele pudesse ver? Senhora, eu posso fazer muito mais. Eu irei pessoalmente. Avise no hospital que o nosso carro de bombeiros vai chegar dentro de alguns minutos aí. Então, o aviso deu a quase todo o hospital um tom de ternura e tristeza. E chegam os carros de bombeiros, 2 deles, sirene aberta, infernais. Os sons, a escadaria bate no parapeito da janela e à frente vem o chefe dos bombeiros de Los Angeles com a machadeta e pergunta onde está o incêndio. E ela diz, não, é meu filhinho que estava com saudade dos senhores. Ele está quase desmaiado. O chefe entra, bate continência. Bombeiro Bio, ele abre os olhos, deslumbra-se com os seus colegas ali. E o chefe lhe diz, eu ordeno que o senhor possa viajar. E diga ao nosso chefe, lá de cima, dê o meu recado, que conte conosco aqui em qualquer situação. Nós estamos aqui para evitar que as criaturas humanas sofram, para auxiliá-las. Bombeiro Bio, é uma ordem. Bio fechou os olhos. A respiração de ofegante ficou interrompida. Diminuiu. Então o chefe olhou para o corneteiro e ele começou a tocar a música Silêncio, que é tocada no campo de batalha quando morre alguém, ou que é apresentada nos momentos de luto em todas as organizações militares do mundo.
As lágrimas desciam dos olhos de Bio. O chefe bateu continência. E a música tomou conta do ar do hospital. Ela me contou isso entre lágrimas. E me disse, Senhor Divaldo, Mr. Franco, o senhor não vai acreditar. A história de meu filho tem sido contada em muitos países. E em muitos países, meu filho, o bombeiro Bio, é o símbolo dos bombeiros. O senhor poderia incluí-lo nas suas preces. Ele disse, não, senhora. Eu vou pedir para ele incluir-me nas suas atividades e rogar ao chefe para que não permita que o incêndio das minhas paixões tome conta da minha alma. E eu nunca mais me esqueci do bombeiro Bio e de que nós somos bombeiros do Evangelho e que nós estamos aqui para fazermos muito mais. Então eu me lembro de um filósofo alemão que dizia, existem pessoas que são pontes, nasceram para ser pontes. Num grande penhasco, entre dois acumes de montanha, eles podem se deitar para servirem de pontes. Em qualquer dificuldade, eles podem fazer muito mais. E há aqueles que são paredes. Sempre dizem não. Para esses, tudo é muito difícil. Pessimistas, eles conseguem ver o argueiro no olho do próximo e não a trave no próprio olho. Por isso que Allan Kardec, o egregio codificador da doutrina espírita, asseverou que a caridade, repetindo Paulo, é a virtude por excelência. E toda vez que ele fez viagens, e a última viagem, 1868, em que ele conseguiu viajar mais de 400 quilômetros pela França, pela Bélgica, e foi escrito um livro com os seus lindos discursos, na viagem a Lyon, a sua cidade natal, ele pede, não façam banquetes para mim. Por favor, a nossa viagem deve ser recebida com muita simplicidade. E o discurso daquela noite, de gratidão aos amigos, foi sobre sem caridade não há salvação. Estamos num momento difícil da nossa existência e mais do que nunca podemos e devemos fazer muito mais. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu e que vieram em nome do Altíssimo para nos consolar, a cada instante vem trazer a soberana luz da imortalidade para nos consolar a alma. Em nossos atendimentos espirituais acontecem cenas parecidas com a mensagem do pequeno bombeiro Bio. Certa feita, estávamos aqui em nossa casa e atendíamos. Formava-se uma fila, íamos atendendo a pouco e pouco. Quando se me aproximou uma senhora muito bem vestida, o que denotava a sua classe socioeconômica, e me disse, eu sou psicanalista. E venho aqui porque sou ateia. Eu não consigo crer em Deus. Mas meu filho único suicidou-se. E eu estou desesperada. Suicidou-se e talvez eu e meu marido tenhamos culpa. O senhor me pode dizer alguma coisa? E eu vi acercar-se de nós dois uma senhora de aproximadamente 70 anos, com um rapazito que deveria ter 15. A senhora era um espírito de marca elevada.
E o rapazito estava aturdido, não tinha noção do que aconteceu. Como uma pessoa que está semitonta depois de um choque de um banque. E a senhora veneranda aproximou-me e disse-me: diga a fulana, anunciou o nome da senhora que não me havia dito, que eu, sua mãe, recebi o nosso filhinho. Ele está aqui comigo e vai dizer a ela algumas palavras, porque ela está pensando em suicidar-se. Então, procure sintonizar. Nós temos permissão dos seus guias espirituais, porque no atendimento fraterno não é próprio haver comunicação espiritual. Não é um momento mediúnico, é um momento para o atendimento fraterno, mas não é uma regra única, porque tudo depende das circunstâncias. Então eu senti que ele foi incorporando-me e eu me ouvi dizendo: mamãe, mamãe. E ela desabou, é a voz do meu filho. E me abraçou, é claro. Abraçou e ele falou uns 5 minutos no máximo. Trôpego, exaurido, e os benfeitores retiraram. E ela chorou muito. Disse: não é possível, Senhor Divaldo. Eu não lhe disse o nome do meu filho, nem que minha mãe era morta. Eu só lhe disse que meu filho se suicidou. E ele veio me dizer que eu não sou culpada. Não sou culpada. Muito bem. E naquele momento, eu vi que eu poderia fazer muito mais. Peguei o livro dos Espíritos, que sempre tenho à mesa em todo atendimento fraterno, e disse-lhe: por favor, leia este livro. A senhora tem uma cultura ateísta, acadêmica, eu compreendo perfeitamente, porque nunca leu esta obra. E depois venha para nós conversarmos, porque eu não vou poder explicar à senhora a grandeza do Espiritismo. Mas este livro vai responder a 1019 questões. Vai lhe explicar o porquê dos acontecimentos terrestres. Ela me olhou, pairava dúvida no seu olhar e certeza. Ela tinha certeza que era impossível eu saber de qualquer coisa, mas possuía a dúvida acadêmica. Mas como é que ele sabe? E você foi. Mais ou menos 15 dias depois, ela voltou acompanhada do marido, que era psiquiatra aqui em Salvador, e disse: este é o meu marido. E ele me falou assim: você vai desculpar a minha franqueza. E não, senhor, muito melhor a franqueza do que a hipocrisia. Nós não cremos nem em espiritismo, nem no Senhor, nem na imortalidade da alma. Não se ofenda. Não estou dizendo que o senhor seja um farsante. Aliás, muita gente diz. É curioso. Mas também disseram a Jesus que ele atuava por força de Satanás. E era chefe em Israel quem disse isso. E ele disse: Satanás está contra Satanás, a casa de Satanás está dividida. Se a farsa pode salvar vidas, é uma farsa muito dignificante, sem dúvida. E que se pode pagar melhor do que a verdade dura de alguém que não é capaz de dizê-la porque não vive de maneira honrada, de sacrifício, de sofrimento. Por isso que o sofrimento, na doutrina espírita, não é um transtorno de natureza pessimista, masoquista. É uma terapêutica de renovação interior. Por isso nós, os espíritas que bebemos nas fontes lustrais da doutrina kardeciana, não temos nada. O sofrimento é para nós o caminho da libertação. Conforme aprendemos isso em o Evangelho segundo o Espiritismo, mas e principalmente no Livro dos Espíritos, sobre as funções do sofrimento. A dor bendita, aquela que foi definida pelo Espírito amigo, que a dor é o presente que Deus oferece aos seus eleitos. Imagine o que é que não poderiam dizer desse espírito, que era masoquista, que acredita na dor. Muito bem, eu ouvi com respeito, porque é natural.
Ele disse: como? Quero que o senhor informe como soube o nome do meu filho. Por telepatia. Eu perguntei: papai, o senhor me garante que se eu morrer estarei desintegrado? Ele disse: garanto, meu filho. Muito obrigado. Dei-lhe um abraço, fui à alcova. Eu sabia que ele tinha um revólver para defender-se de bandidos e dei um tiro na cabeça. Eu desejava ser religioso, se não tinha nada, morrer, acabava tudo. Eu então sorri para o médico e com muita bondade eu lhe disse: eu lhe ofereço este livro. Não pretendo converter o senhor nem a ninguém. É o senhor que veio até mim. Eu acredito no senhor. Acredito lealmente. Agora o senhor está falando sem nunca ter consultado. Se imagine o senhor que eu sou um leigo. Se eu lhe falasse da patologia que os meus olhos observam nessa atitude do senhor, o senhor diria que eu sou um aventureiro, porque eu não tenho conhecimento acadêmico. Então, permita-me retribuir-lhe: o senhor é um aventureiro. Quando me julgou, foi uma aventura. Primeiro porque o senhor não me conhece, não conhece o caráter, não convive comigo. A sua análise é superficial. E o senhor, que naturalmente adota Freud, Adler, Jung, que adota naturalmente os pais da libido e do comportamento sexológico, o senhor sabe que somente através da convivência, qual ocorreu com Freud e muitos dos seus clientes, ele mesmo atormentado, porque ele detestava o pai e tinha conflito em relação à mãe. Ele padecia de um desses transtornos, muito bem da mitologia grega. E então, eu só posso conversar com o senhor depois que o senhor ler esse livro. E ele era um homem honesto. Leu o livro com a mulher. E voltou. E voltaram. E voltaram. Até hoje, eles voltam. Espíritas. Porque encontraram a certeza da imortalidade da alma. E eu notei que eu podia fazer muito mais. Que nós podemos fazer muito mais. Porque esta é a proposta do Espiritismo. Não censuremos. Se alguém está errado, ajudemos a sair do erro. Atirar-lhe pedras não vai resolver nada. E isso não é um comportamento compatível com a dignidade de nenhuma doutrina, nem mesmo das chamadas doutrinas anárquicas. Sim, é uma filosofia própria. Eu também já li o livro. Então, é necessário que nós encontremos para este momento de planície o caminho da montanha, para a transfiguração dos nossos atos, no Monte Tabor dos sofrimentos, que nós alcancemos as alturas para poder convivermos com Deus. É pensando nisto que, se nós nos investirmos das armaduras do Evangelho, poderemos dizer aos obsessores: sai dele, eu te peço. Não ordeno, porque não temos condição. Eu te peço, sai dele, em nome de Deus. E diremos a nossa dor e o nosso conflito: ajuda-me a ascender no rumo do infinito para podermos viver em paz e alegria. Muito obrigado. Almas queridas, até o nosso próximo encontro. Logo mais. E o nosso presidente em exercício fará a nossa prece de encerramento.
Meus amigos, meus irmãos, as nossas almas estão agora pacificadas. E orando a Deus e a Jesus, esse Jesus que nos apacenta e consola, este Jesus que rogou ao Pai, o Consolador, que viria até nós para explicar tudo aquilo que Ele não podia nos dizer, fazendo-nos recordar dos seus ditos e dos seus feitos. Ó Jesus, essa noite fecundou a nossa alma e trouxe-nos a paz que nós não estamos acostumados. Abençoa-nos. Sê conosco, amigo querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja.